Vou fingir aqui que a gente está começando. Boa tarde, alunos do primeiro ano 1 de Educação Física. Vamos iniciar nosso encontro virtual. Temas de hoje são sobre o novo ensino médio, reunião, formação que os professores estão participando, então vou passar algumas informações para vocês sobre, e depois nós vamos voltar a abordar o assunto da nossa matéria, né, que é a importância da cultura corporal, analisando resultados dos exercícios e também os resultados da avaliação do último encontro, para que a gente comece a projetar os próximos encontros e que não seja um monólogo, né, que eu falo e vocês ouvem. É importante, então, que vocês prestem atenção. O chat está aberto, né? Eu sugiro que vocês usem com sabedoria o chat. Algumas solicitações na avaliação para que se fechasse o chat. Eu acho que ainda não é necessário, mas é importante que vocês usem com cuidado, né? Usar com sabedoria é tentar prestar atenção aqui o que a gente está discutindo e colocar no chat informações importantes. Claro que é possível vocês colocarem brincadeiras aí. Esse encontro aqui é justo também para que a gente tenha esse contato um pouquinho mais próximo, amistoso. E eu achei interessante que vocês conseguiram entrar na sala antes de mim, né? E quando eu cheguei aqui, eu vi que já estava tocando uma música, né? E vocês já estavam na resenha. Então, eu acho interessante que vocês façam isso. Eu até sugiro que vocês marquem com os colegas de vocês esses encontros também, para que vocês façam uma fala assim, mais livre, né? Existem também aplicativos interessantes para reuniões em que você pode brincar dentro do aplicativo. Se vocês quiserem depois pesquisar, eu vou escrever aqui no chat. House Party. É um aplicativo interessante que dá para fazer conferência e você dá para brincar, né, de fazer alguns jogos tipo Uno, tipo algum quiz ao mesmo tempo com as pessoas. Então é interessante para quem está entediado, sem fazer, quer se reunir com os colegas, pode usar esse aplicativo. Nós vamos lá. Então, a nossa reunião, a reunião dos professores hoje foi sobre o novo ensino médio. O ensino médio ele está há alguns anos com altas discussões para que ele fique diferente, né? Principalmente para tentar fazer com que os alunos se engajem mais, participem mais e que tenham vontade de estar ali na escola e participar e de aprender, né, na escola. Além disso, e que ele vire realmente, né, um momento significativo de aprendizado, porque esse é o papel da escola e a gente não pode esquecer nunca disso. Mesmo que se fale muitas vezes, olha, a escola é sua segunda casa. Essa fala está colocada muito para dizer, cuide da escola como se fosse a sua casa, né? Mas não quer dizer também que eu vou fazer tudo o que eu faço na minha casa na escola. Eu preciso cuidar dela, eu preciso respeitar a coletividade, né? Eu estou num ambiente coletivo e que tem objetivo, que é desenvolver o aluno, para que ele possa seguir seus estudos numa universidade, para que ele possa ter um trabalho, para que ele se desenvolva como cidadão, para que ele desenvolva suas habilidades, para que ele socialize, conheça as pessoas, faça o seu network, né? Isso é desenvolvimento pessoal. Então, a escola, o principal objetivo dela é esse. Eu sei que, analisando a condição social nacional, né, é muito possível que existam jovens que vão para a escola porque eles vão para o horário da merenda, para o horário do almoço, porque não tem o que comer muitas vezes, ou às vezes a pessoa tem problemas em casa e na escola ela se sente mais abrigada. Isso é total. A escola pode, de alguma forma, acolher, mas esse não é o objetivo dela. É claro, podem existir outros programas, formas de atendimento a essas pessoas na escola, para esses outros objetivos, mas o principal é aprender, né, se desenvolver. Então, está acontecendo essa formação do novo ensino médio, e hoje nós discutimos inicialmente sobre os objetivos, os porquês, né, os princípios, as dimensões relativas a esse projeto. Eu fiz algumas anotações aqui que eu vou lembrar para vocês, né? Trabalhar os alunos nas dimensões produtivas, pessoal e social,
os eixos que são formação acadêmica, formação de competências para o século XXI e a formação para a vida. Aí tem um item aqui que isso é quem quiser estudar depois, como funciona o pensamento, dimensões da metacognição, aprender a aprender, ensinar a ensinar, conhecer a conhecer. Então, são termos que estão ligados ao aprendizado, que as pessoas precisam, de alguma forma, entender isso aqui para colocar em prática. Será que o aluno precisa aprender a aprender? Vocês sabem, vocês entendem essa frase? Vocês conseguem perceber? Alguém pode dar uma contribuição sobre isso? Se não tiver alguém, eu vou chamar um voluntário. O que significaria aprender a aprender essa frase? Cri, cri, cri. Aprender alguma coisa nova? Aprender alguma coisa nova pode ser, Yuri, mas tem mais a ver com como é que eu vou estudar, né? Vocês estão na fase de aprendizes, então é importante que vocês saibam como é a melhor forma que vocês aprendem, né? Além de aprender alguma coisa nova. Isso, uma metodologia, estou vendo aqui o chat, o Alan falou, uma metodologia para aprender significa, poxa, qual é a forma que eu entendo melhor as coisas? Existem pessoas que elas aprendem melhor ouvindo, outras vendo, outras tocando, né? O professor, quando ele vai desenvolver o seu trabalho, ele tenta buscar essas dimensões. Por isso tem aula teórica, tem aula prática. Principalmente a educação física, ela é muitas vezes mais prática do que teórica, né? Mas eu digo para vocês, se fosse possível, né, as condições dadas a professores de matérias mais difíceis, como física, matemática, química, é muito mais difícil eu aprender uma fórmula do que se eu acabar vendo ali uma experiência, né? Você vê aquilo acontecer na prática e você grava. Eu tenho certeza que aquilo que vocês lembram muito mais na vida de vocês escolar foi quando vocês apresentaram um trabalho, fizeram um projeto de feira de ciências, do que uma prova que vocês responderam. Então, aprender na prática tem um pouco a ver com isso. Então, conhecer a conhecer, como é que eu vou chegar àquele assunto e fazer pesquisas científicas, né? São pontos importantes e essa é a fundamentação do projeto da Escola da Escolha, que eu anseio para que a gente consiga realizar de verdade, né? As pessoas estão tentando buscar, melhorar, aprender. Às vezes é difícil entender e perceber que a gente tem muitas dificuldades de estrutura na escola, que a quantidade de trabalho é muita para a quantidade de pessoas que a gente tem, né? Pensa aí, eu estou com 6 turmas agora e estou com uma quantidade reduzida por causa da Associação de Pais e Mestres, mas eu tenho que, de certa forma, conduzir. Cada turma tem 45 alunos, 6 vezes 4, aí façam esse cálculo, né? É para lá de 250. E há professores que estão com 10 turmas, então é muita gente para você dar um atendimento um pouco mais aproximado, personalizado. Mas nós vamos buscar, não é que quer dizer que quando a gente critica, não quer dizer que nós não vamos enfrentar. Eu sou muito disso, eu às vezes sou um tanto mal interpretado, né, porque critico muito, mas eu não quero criticar, não estou criticando as pessoas em si, a crítica é para o modelo e para a estrutura que a gente tem, e eu acho que a gente precisa sempre fazer essa reflexão e verificar o que a gente pode melhorar dentro das condições que a gente tem. E eu sei que eu erro muitas vezes, mas é aquele, respira fundo, pede desculpas e acha e vai buscar a solução, né? Beleza, obrigado, Breno. Vamos continuar. Aí hoje, tá? Eu vou falar sobre um ponto aqui que foi o tema da parte da tarde da formação. E isso aqui é bem interessante. Olha, se eu fosse dizer para vocês, é notícia quentinha, né? Nós discutimos isso agora à tarde, está sendo pensado como vai ser feito isso na escola, né? Que seria a formação de clubes que estão voltados ao desenvolvimento do interesse do aluno. Beleza, Geraldo. Bota lá, coloca lá no carregador teu telefone. Clubes de interesse do aluno. Então, eu quero formar um clube para uma coisa que eu gostaria de estudar. Você vai ter
de alguma forma, algum apoio de espaço, horário da escola e material para desenvolver aquilo, mas sempre de forma... o termo principal, eu vou até escrever aqui na nossa tela, que foi discutido bastante hoje, é protagonismo, né? Vocês estão estudando aí a narração, que eu vi o assunto de português de vocês, narração. Eu posso, dentro de uma narração, ter um protagonista. Alguém está narrando uma história, né? E tem um narrador. O narrador, às vezes, é onisciente, aquele que sabe de tudo, ou o narrador que não sabe, né? Como é que funciona essa história da narração? Depois vocês podem me explicar. Mas a criação de clubes de interesse do aluno para ocupar horários de intervalo do almoço, quem sabe depois do horário da escola, né? E para que... Ah, entendi. Agora eu Pois é. fui. Eu me lembro, Fernanda, tu falaste um dia que gostaria de participar de um clube de pintura, né, de desenho. É algo Ah, eu voltado a lembro isso. também. Pois é, essa é a ideia de organização. É claro, como isso vai ser feito é que a gente precisa chegar nesse ponto. E aí, o papel de vocês como alunos é perguntar aos professores, é tentar de alguma forma se envolver com isso, né? Porque se é um protagonismo, tem que ter, o protagonismo é juvenil, o nome, né, do termo em si, é voltado para vocês mesmos conduzirem. Mas, claro, a discussão principal é que dizia, senão o aluno vai conduzir esse processo. Eu acho que ele deve conduzir, mas ele precisa ter uma preparação antes, para ele chegar nesse É. ponto, né? Porque se... O que ele vai fazer? A gente sabe, vocês sabem muito bem que vocês muitas vezes têm dificuldade para se organizar para ações em conjunto, né? Então, é preciso. Agora vocês estão cada vez mais maduros, já estão no primeiro ano, 14, 15 anos, né? Vai começando a sair um pouquinho do seu centro. Se a gente fosse olhar a psicologia, fala-se que até os 3 anos de idade, eu acho, não me lembro agora se é o Freud fala, depois eu posso pesquisar isso aí para não estar falando bobagem para vocês, mas é o egocentrismo, né? Se vocês analisarem uma criança muito pequena, se comporta muito, se preocupa muito com si, né? E às vezes para ela é difícil entender, por exemplo, o nome da mãe dele é Maria, ele encontra um coleguinha que a mãe é Maria, aí ele vai falar, minha mãe é Maria. Opa, não, minha mãe é Maria. Aí começam a brigar porque eles não conseguem entender que pode ter duas pessoas com o nome Maria, porque eles estão ali voltados a eles. Quem tem irmão pequeno percebe isso, né? Se ele não tem o dele ali, ele fica chorando. Vocês agora estão nessa fase mais, cada vez mais maduros. Faltam 3 anos para terminar a escola e vocês estão, claro, lembrando que foi um período, o ano passado, um ano bem complicado, né? E ainda esse ano começa complicado e a gente já vai demorar ainda para mudar essa situação e a gente cada vez mais conseguir fazer o trabalho da melhor forma possível presencial, né? Vamos lá, pessoal, vamos prestar atenção aqui, por favor, para não ter que desligar o chat. Então, a ideia dos clubes é organizar por meio do interesse horários e espaços para as pessoas desenvolverem ações sozinhas, né? Aí apareceram alguns exemplos deram depoimentos, né? Participaram da reunião. Dois jovens de 21 anos, uma moça e um rapaz, que recentemente eles saíram da escola de tempo integral que funcionava assim. Aí o Natalício, né, o garoto, falou isso. Aí eu tive um clube de foguetes, e que eles fizeram aqueles foguetes com garrafa PET, né, e o lançamento de foguetes. Então o cara relaciona o estudo da física, o estudo da química, o estudo da matemática de forma prática. São algumas das ações. E podem ser feitas várias ideias de diferentes clubes, né? Isso é algo que vai ocorrer mais à frente. O novo ensino médio, então, ele tem a possibilidade de vocês escolherem algumas disciplinas, vai existir isso, vai chegar esse momento, e aí vai ser preciso uma preparação para isso. E esse processo deve ocorrer lentamente, né, por algumas etapas, até que se tenha o ensino médio totalmente formatado para esse ponto. Há uma progressão de carga horária, né, para as outras escolas, a gente já tem uma carga horária elevada, e aí vai haver uma nova organização sobre isso. Então,
Eu estou ansiando por isso, eu acho que vocês poderiam conversar entre vocês sobre isso. Eu não sei se sugeri isso, falando com a Pantoja sobre a formação dos grêmios estudantis, é algo que eu estava fazendo com o professor Laerte ano passado, esse incentivo, mas Professor, explica o Grêmio. tá, o Grêmio Estudantil é uma entidade, né, organizativa de representação do interesse do aluno. Então, seria uma organização sem fins lucrativos, né? Ou seja, se ela produzir dinheiro, recurso, vem para o fim dela, que é melhorar as condições de estudo do aluno, promover atividades sociais entre os alunos, é um pouquinho disso, né? O Grêmio vai representar, a gente está com uma situação relativa a uma necessidade, o que o Grêmio pode fazer para tentar trazer soluções também, não só reclamar. Dá pra gente pedir armário de volta, na moral. Eu acho que é uma das coisas que é possível. A questão... Nossa, eu queria tanto. O Maxwell perguntou aqui se o novo ensino médio é uma política nacional, Maxwell, do governo federal, e as escolas elas estão implementando isso. Eu diria que escolas particulares vão ter mais facilidade de fazer esse processo, as públicas mais difíceis, né? Mas aí eu tento pegar pela força do que é a escola pública. Ela, apesar de ter essa dificuldade, mas ela tem uma força de diversidade muito grande, porque tem alunos de todo tipo, tem professores de todo tipo. Então, acredito que na diversidade a gente pode trazer projetos interessantes, desde que consiga ser coordenado, né? Não dá para ser cada um por si. Precisa ser alguma coisa aceitada dentro de alguns parâmetros. É para todas as escolas. Pensa ainda assim, o IFAM ele funciona um pouquinho nessa lógica, porque eles têm os cursos técnicos, né? E é algo que pode ocorrer também nessas outras escolas. Sobre a situação desses interesses, né? Algumas coisas poderiam ocorrer, Esther, por meio da Associação de Pais e Mestres, que é essa associação que eu estou presidindo agora até novembro desse ano, né? Para a gente comprar esse material para ter lá, existem algumas possibilidades. Ou a SEDUC ela vai repassar por uma verba já direto para a escola para instalar, ou é verificado. Há interesse em se fazer isso? Há verba dentro da PMC de algum projeto para que isso seja comprado? Então, começa a se pensar. E aí é uma questão, às vezes, até política, né? As pessoas podem dizer, política é essa, a gente é ser político, a gente precisa de uma coisa, o que a gente vai fazer para tal? Vamos exigir por meio de conversar, né, pedir, vamos exigir por meio de documento, vamos chegar numa exigência por meio de um movimento de contexto de manifestação, protesto, né? Então, são várias formas que vão ocorrer. Pode falar, Esther. Tipo, eu não tiro a razão de eles terem tirado todos os armários e não ter colocado mais, né? Porque muita gente vandalizava, não cuidava e ficava um negócio, assim, muito feio. Era livro jogado e tudo mais. Mas, assim, hoje em dia eu vejo muito que a gente tem a necessidade a gente precisa. Tipo, agora ainda mais a gente que vai para o ensino médio, é muito livro, é muito caderno, é muito peso, é o Eu acho que sim, eu vejo que um Grêmio estudantil ou uma associação de estudantes. Pensa assim, o Grêmio é uma associação de estudantes. Eles se associam em torno de um interesse, do nosso interesse de ajudar a melhorar o ensino, né? Então, o Grêmio estudantil, ele pode, ao solicitar a volta, a compra de armários, ele pode também trabalhar em cima de um programa de conscientização para que os alunos não quebrem, não danifiquem, não arrombem, não roubem, né? É um processo, por isso que é preciso ser feito de forma conjunta, não pode ser feito uma coisa individual, eu quero fazer, eu vou fazer, não dá, eu como sou presidente da PMC, já desenhei alguns projetos, né? Eu não sei se postei para vocês o projeto, mas eu postei em alguns grupos o link do site da Associação de Pais e Mestres que eu consegui terminar esses dias. E aí, acho que mandei hoje não sei se foi para o Luciano, eu mandei já direto o link, né? Lá no site eu estou colocando alguns projetos e vocês podem olhar. A Associação de Pais e Mestres, os alunos não fazem parte
do corpo de associados da associação, né? São os pais, os professores, os administrativos, são eles. Mas pensa que os pais só são da Associação de Pais e Mestres por causa de vocês. Então, vocês têm que estar a par disso, apesar de vocês não terem, por exemplo, um poder de voto numa reunião, aí vocês teriam o poder de falar alguma coisa, de solicitar, de sugerir, e aí isso pode ser feito. Quando existe um grêmio estudantil forte, né, ele pode solicitar essas situações e fazer trabalhos em conjunto com a Associação de Pais e Mestres e com a escola. É possível também o grêmio estudantil divergir da escola, porque é uma associação em separado, né? Mas ela precisa depende qual é essa divergência, precisa se entender o porquê que ela vai divergir. Ela não pode, é porque a gente quer jogar bola nesse horário. Não é assim, né, pessoal? É preciso pensar. Antes de tudo, a associação, o grêmio estudantil, a associação de pais e mestres, as ações de uma gestão escolar, elas têm que estar voltadas para um ponto, voltadas ao aluno, à melhora do ensino, às melhores condições de ensino, as melhores condições de trabalho para os professores, voltados a um processo de ensino-aprendizagem melhor, significativo. Esse é o nosso norte, né? Fala, Esther. O professor, para onde que foi para aquele dinheiro do picolé? Para que era mesmo? O dinheiro do picolé é utilizado em algumas ações mais básicas da escola. Eu tenho uma contabilidade disso aí, eu sei que isso não estava com a Associação de Pais e Mestres anteriormente, mas Podia comprar um armário. Poderia, só que eu acho que o valor que chega para aquilo ali não é suficiente. Eu tenho a última contabilização disso aí que o professor James me passou, a escola fazia isso sem passar pela Associação de Pais e Mestres, é possível fazer de modo informal, né? Mas o que seria importante é sempre ser divulgado os valores. Nesse site que eu postei para vocês, vocês podem ver os projetos, podem ter uma seção lá a respeito para vocês, para como vocês tirarem dúvidas sobre acesso à Google Sala de Aula, conta institucional, e lá tem a seção também de prestação de contas da PMC. Eu passei nos grupos de pais, né, e lá eles podem acessar. Tem um vídeo da nossa assembleia que eu explico quais são os valores que a gente tem. Eu vou dizer para vocês aqui. A escola tem, a Associação de Pais e Mestres tem por volta de R$230 mil nas contas bancárias. Para executar isso, a gente precisa desenhar os projetos. E aí é preciso a participação tanto de professores quanto de pais para desenvolver isso aí. Então, eu estou escrevendo alguns, mas o problema principal, eu acho que eu consigo escrever, né? Mas o principal, mais difícil é depois executar, supervisionar, fazer as compras de material. Se eu fosse comprar os armários, o que eu precisaria fazer? Ô, professor, o senhor repete o valor? A gente tem por volta de R$230 mil, eu acho, aqui, totalizando as nossas contas. O professor dava para comprar um armário para cada um, se duvidar com esse grana aí. Mas a questão é que é o valor total, só que ele é dividido. Posso aplicar nele, por exemplo, tem um programa lá que chama Educação Conectada, e ele é voltado para conectividade na escola. Então, a gente tem R$9 mil nesse programa, que eu posso pagar a mensalidade de internet para a escola, além daquela que já existe lá. O dinheiro vem do governo federal. Vou explicar para vocês. Lá está explicado no site, mas pensa o seguinte. O governo federal e governos estaduais, né, eles destinam dinheiro para algumas ações. Alguns valores que não passam pela PMC, que é a associação. Eles vêm direto pela SEDUC, a SEDUC compra e coloca lá na escola. Por exemplo, os livros não passam pela Associação de Pais e Mestres. A alimentação, a merenda escolar não passa pela Associação de Pais e Mestres. Mas alguns recursos que vêm e passam por ela para que se tenha uma ideia de desenvolvimento da autonomia de gestão da escola. Então, acontece isso. O grande problema para a execução disso aí é que aquele problema estrutural que eu falei para vocês. É muita coisa para fazer para poucas pessoas fazerem. Então, eu que sou o presidente, eu tenho a liberação de, acho que 9 a 10 horas da minha carga horária de trabalho por semana para desenvolver as ações da PMC.
E isso, se a gente for olhar, talvez é muito, né? Pode ser muito, mas eu tenho que dividir o meu tempo com o tempo de planejamento para minhas atividades pedagógicas com vocês. Então, assim, não é tão simples, né? Se houvesse cada... Aí a associação é formada por 6 pessoas, que são 3 servidores e 3 pais, só que só eu tenho esse horário descontado, os outros servidores não. Então, pensa bem, o cara tem que desenvolver a atividade dele e ele não vai ter tempo livre para fazer essa outra prática. Então, é um trabalho que a gente tem que enfrentar, tem que tentar produzir, né? Das condições, sem se matar, né? Mas dando o sangue, vamos dizer assim, né? E aí vocês podem dar uma olhada lá no site, que tem várias informações sobre isso. Eu acho que, eu diria para vocês, como seria um processo para vocês solicitarem, por exemplo, os armários ou outra situação na escola? A nova organização do Grêmio Estudantil, começando por representação de sala, aí depois começa a fazer por sala e faz reuniões do Grêmio Estudantil, faz a eleição do Grêmio Estudantil, e aí começa a se trabalhar, né? Cada vez mais essa representação. E a escola, ela precisa colocar isso em prática. Eu penso o seguinte, vocês poderiam aproveitar esse momento que não estão presentes lá, né? Pois é, né? Dando sangue sem se matar, é só um pouquinho do sangue, né, Maxwell? Vocês podem se organizar de forma virtual. Vocês podem se organizar e devem se organizar de forma virtual. Por isso que eu digo, legal, vocês se reuniram antes de eu chegar aqui. Vocês deveriam fazer. O Mário falou revolução. Pode ser revolução. Às vezes o termo revolução soa para as pessoas que gostam da manutenção do status, né, agressivo. Mas eu usaria, né, uma revolução. Vamos revolucionar, revolucionar, mudar o status que está. Mas pode ser de forma organizada também, e para isso vocês estão agora entrando no ensino médio, vocês devem tentar fazer isso, se organizar, né? Falaram que organizar os jogos online, uma forma de se organizar também, são várias pequenas formas de organizar. Então, vocês poderiam pensar, como é que eu posso fazer? Vocês já definiram, já discutiram, por exemplo, se tem um representante de sala, né? Eu sei que algumas turmas já tem, que o professor Cristiano utiliza mesmo o trabalho com os representantes, mas como é que foi esse processo? Passou por uma situação democrática ou foi uma indicação? Então, isso vocês podem pensar. A Esther, foi sem querer, né, Esther? A mão... Não, eu queria falar que Foi. se esse bagulho do armário der certo, mas a prioridade agora é ensino médio. Se os pequenininhos lá, eles que revolucionam pro lado deles lá. Pois é, aí, olha só, essa fala tua é um pouco de desunião, porque eu sei que há uma diferença, pensa, né? Não, porque quando eu estava na minha pele, que eu era do ensino fundamental, eu era 5 ensino médio também, então nem não. Pô, mas é repetir o que fizeram contigo, né? Ó. Aí agora eu mudei de lugar, entendeu? Aí eu vou dar uma ensino médio, né? É justo, são questões culturais, né? A gente precisa ir contra esses costumes, não é porque agora, de certa forma, eu vou ser favorecido que eu vou desempenhar isso, eu posso mudar, né? Não, professor. Poxa, pensem na história, isso ocorre há muito tempo, em situações extremas e outras situações, né? Será, por exemplo, será que as mulheres que estão lutando hoje cada vez mais por direitos iguais, estão crescendo, estão tendo poder, o objetivo do feminismo vai ser subjugar os homens ou ficar igual? Agora é o nosso momento que a gente vai dominar e acabou. Se o homem esfregando, como é que era? Esquentando a barriga no fogão e esfriando no tanque, né? Era uma frase machista, e agora será que as mulheres vão usar isso? Eu acho que elas não deveriam fazer. A gente não deve fazer aquilo que não foi bom com a gente com outras pessoas. A gente precisa evitar isso, mudar. Foi ruim comigo, não vou fazer com outros, vou mudar o meu pensamento. Sofri bullying, por que eu vou fazer isso com outras pessoas? Eu senti como era pesado comigo aquilo ali. Eu sei que às vezes é difícil a gente entender isso, mas é um processo, né? E ainda assim, pensa da seguinte forma, se vocês conseguem organizar tanto o ensino fundamental quanto o médio, vocês têm muito mais força
do que a escola tem por volta de 1.150 alunos, né? Então, vamos dizer que tem 400 alunos do ensino fundamental, do médio, e 600 do fundamental. Se eu esqueço e não uso a força do fundamental, vai ser mais, eu não, vou ter menos chance de conseguir aquilo que eu quiser. Então, é importante vocês pensarem sobre isso, pessoal. Mesmo, sei que às vezes é brincadeira, mas precisa pensar, repensar. Não vou fazer de mal aquilo que fizeram comigo. Isso é ponto importante. Então, vamos aqui para... O Maxwell falou. Só Por que o novo ensino médio... Deixa eu falar aqui. Para eles serem mais a pergunta dele aqui. A humildade está com vocês agora, que vocês estão acima, né? Não, a gente penou muito, então eles têm que só entender um pouquinho a gente. Penou. É uma situação. Eu tenho um projeto aqui que eu comecei a escrever Concordo. e eu gostaria de um tempo implementar ele, que chama-se, a ideia que eu tive foi Jogos Interidades. Em vez para iniciar o ano, para trabalhar com uma forma mais menos competitiva e mais cooperativa e para acolher os alunos, a minha ideia seria fazer equipes de pessoas de séries diferentes. E então, em vez de ser equipe, seria família tal, né, em que eu vou ter uma pessoa do terceiro, outra do segundo, outra do primeiro, outra das outras séries, e vão trabalhar de forma cooperativa, com gincana, com jogos, né, para acolher essas pessoas. E o mais velho seria o padrinho, né, o líder, para ensinar aqueles mais jovens. Talvez isso fosse visto de forma melhor. Vocês veem, um tempo desse, vocês estavam no 6º ano, né, eram do tamanho de um banquinho, de uma banqueta, e essas crianças que chegam ali no 6º ano, chegam com muita vontade de fazer, são às vezes não conseguem se organizar muito bem, mas são gente ali incrível, inocente, que quer fazer. Vocês não deveriam pensar dessa forma, né? Deixa eu falar aqui, responder o Maxwell. Professor, por que o novo ensino médio vai ser implementado agora? Esse vai ser, porque não foi? Eu não entendi o tempo que tu queres falar. Por que o novo ensino médio ser implementado agora? Responde aí, Maxwell. No áudio ou no chat? Alô? Ia ser ano passado. O ensino médio, o novo ensino médio, ele está há alguns anos para começar. Eu vou te dizer, basicamente, porque é questão política geral, políticas públicas, né? Eu não quero entrar nesse mérito aqui de criticar as políticas do governo federal, mas eu vou começar um pouco com a história. O novo ensino médio começou a ser discutido desde dos governos do PT ainda no Brasil. E ele passou por várias etapas, desde a discussão da Base Nacional Comum Curricular, que seria onde tem os assuntos, os conteúdos a estudar, os porquês, né? Aí ele passou e ele foi aprovado no governo do Temer, em que teve mudança na legislação da educação, que acrescenta a carga horária para as outras escolas, muda alguma forma de organização. E aí começa a andar para ser implementado. A minha visão aqui, fique bem claro isso aqui, né, para vocês, fique bem claro. Eu penso que o governo federal, o atual, ele não tem focado na prioridade da educação. Pensando assim na política para a educação, ele preferiu, por exemplo, o projeto principal do governo federal é a escola militar. Não colocou o novo ensino médio como a prioridade, né, de execução. Então, isso atrasa. E aí precisa a formação de professores para entender o processo, precisa melhorar as escolas para isso. Pensa o seguinte, o problema principal do ensino médio, além da formação dos professores, mas o principal é a estrutura. Por quê? Pensa que, vamos comparar a nossa escola com o estadual, colégio estadual. Nossa escola já é uma escola de tempo integral que funciona com ensino fundamental e médio. O colégio estadual é uma escola de ensino médio que funciona com um turno de manhã e com um turno à tarde, certo? Então, porque os alunos do IEA trabalham em tempo integral, a quantidade de alunos total do IEA é menor do que tem no colégio estadual, se a gente for somar os dois turnos. Vocês estão entendendo isso, captando?
Então, para eu implementar o ensino médio, eu preciso de mais espaço porque eu vou reduzir a quantidade de turmas, porque eu vou aumentar a carga horária, né? Então, o aluno vai passar mais tempo ali na escola. E o que eu faria se eu vou implementar o ensino de tempo integral lá no estadual? O que eu vou fazer com um turno? O cara estudava de manhã e o pessoal da tarde. Ele vai estudar manhã e tarde. Então, as vagas reduzem. Eu precisaria ter mais professores, mais escolas. Poderia ser pensado o crescimento de novo do ensino noturno, né? Eu não quero estudar em tempo integral. Qual vai ser a oferta que você vai ter? O ensino à noite, vai estudar à noite, que vai ser tempo um turno só. Então, o problema é esse, é uma questão de definição política, né? De priorização dessa política. Mas aí a gente vai ter que ter paciência, se organizar, ler sobre, estudar, tentar melhorar. Aí é um processo, né? Melhora um pouquinho aqui, atrasa nesse aqui, aí as pessoas vão entendendo, a gente vai discutindo, tentando ser pedagógico, o mais pedagógico possível. É assim que a gente precisa trabalhar, pessoal. Tá tudo bem aí sobre o novo ensino médio? Querem perguntar mais alguma coisa? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Vamos passar para nossa... Vamos ver os resultados aqui da avaliação da aula. Isso é ponto importante. Professor, Pode vai ter falar. o quarto ano do ensino médio? Pois é, isso aí é um ponto interessante a se pensar, né? Nas condições de pandemia, seria algo interessante, eu acho interessante que exista. O que precisa é ter essa organização. Não há previsão agora na legislação sobre isso, na LDB, né? Eu não sei, foi ventilado, foi falado sobre essa possibilidade. Eu vou dizer para vocês a minha experiência. Vocês lembram que quando eu estava dando aula para vocês no 8º ano, eu passei 2 meses no Canadá com aquele curso de formação, né? E uma das coisas que eu vi foi o funcionamento de escolas de tempo integral lá. Essas escolas lá, porque a tônica lá é essa, escola de tempo integral. Já existia, em vez de ser o 4º ano do ensino médio, é o 13º ou é o 12º ano para eles, porque não para, né? E o aluno, ele volta para a escola porque ele quer fazer uma complementação de algo que ele achou que ficou fraco na educação dele. Ele já tem o diploma de conclusão do high school, mas ele volta lá para a escola para ele continuar estudando, ou completar um curso específico, né, que ele queira melhorar na área técnica. Então, quem foi que perguntou sobre se vai ter o 4º ano? Quem foi que perguntou? Foi a Júlia. A Julie? Pois Julie, eu não te digo agora, vai ter. Eu acho que seria uma política interessante para melhorar essa situação relativa às perdas que a gente está tendo na pandemia, e poderia ser algo que, para essas pessoas que estão em idade distorcida, né? Porque a gente tem o Avançar, né? O EJA, a Educação de Jovens e Adultos, mas eu não sei com certeza. É uma coisa para a gente dar uma pesquisada. Eu não me lembro de estar confirmado isso aí. Por enquanto, não. Então, tá certo? Ok? Tudo certo? Vamos lá. Ok. Vou passar aqui para compartilhar aqui as respostas da nossa avaliação. Aí eu digo, para quem está assistindo pelo celular, coloque seu telefone na posição horizontal, que você vai conseguir ver melhor os resultados. Já estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Sim? Vamos Isso, lá. professor. Então, só aqui resultado. Isso aqui é importante para chamar a atenção de quem ainda não respondeu, né? Primeiro ano 3, 12 responderam somente. Eu não vi aqui, falta fazer uma situação da frequência da nossa reunião. Eu queria que vocês fizessem o seguinte: eu posso criar um formulário específico para isso, mas eu não consigo saber todas as pessoas que estão aqui na reunião, a não ser que eu fique dando print. É o que eu vou fazer aqui agora, o print das pessoas no chat. E aí eu tenho uma noção de quem são as pessoas, né?
Deixa eu fazer isso aqui agora. Tá, vocês estão vendo aí como é que está a situação relativa à resposta desse questionário. O primeiro 3 é a turma que menos respondeu. Dá para ver os resultados aí? É só escrever um parabéns. Fala, Yuri. Qualquer coisa, só deixei um presente no chat. Ah, tá. Eu estou dando um print aqui. Tem até os infiltrados aqui, tal de Simi Washington. Vamos lá, voltar lá para a avaliação. Então, a gente tem 25 do primeiro ano 2, respondeu mais. 14 do primeiro ano 1, né? Esse primeiro ano 1, tá me saindo só o Miguel. 16 do primeiro ano 4 responderam e 12 do primeiro ano 3. Vamos responder essa avaliação. Na verdade, eu vou lançar uma nova avaliação agora, na próxima, tá? A participação, então, na última, 46 disseram que sim. Eu acho que a gente teve 61 pessoas, né? Então, dos que participaram ainda não responderam. Aqui, 60,9% disse que atingiu a expectativa, 30,4% disse que superou, e tivemos aí 8,74% pessoas dizendo que foi abaixo da expectativa. É normal, né? A gente tem que aceitar isso, mas eu sempre peço para vocês, respondam com sinceridade e com verdade, né? E não adianta vir para brincar, foi uma porcaria. Vocês precisam achar o meio termo, né? Entre a aula foi top, a aula foi uma M, né? Como vocês gostam de utilizar. Foi mediana, foi boa, poderia ser melhor em certos aspectos. E vocês estão no primeiro ano, então vocês têm que saber reformular agora as opiniões de vocês. O que o pessoal respondeu aqui? A maioria para aprender mais. Segundo, mais votado, para tirar dúvidas sobre a matéria. Terceiro, para encontrar os colegas, né? Então, isso é um ponto interessante que a gente pode pensar. Por que nós não podemos fazer alguns encontros livres de apresentação de música, né? Por que o pessoal do sarau não pode pensar uma live do sarau e de recitação de poema, de música? São, acho que, ações interessantes que vocês poderiam pensar e sugerir para a escola, porque a escola motivar, né? Pode ser, tem que falar com o Cine aí, a professora Marla, né? Vamos lá voltar. Professor, o Cine tá no Matias. Mas até que ele, eu sei, até que ele volte o presencial, ele vai ficar nos dois, estudando duplamente. Para me distrair, isso aqui é um ponto importante, né? Pensando em pandemia, as pessoas estão muito tempo em casa, fechadas, às vezes não tem muito o que fazer. Também para saber mais informações sobre, eu queria que abrir na planilha, para saber o que é isso aqui, e porque foi necessário, obviamente, né? Tá bom. A maioria aqui falou em jogos e gincanas, então eu vou começar a preparar alguns materiais para a gente fazer. Já pensei algumas coisas para a gente fazer durante as lives. Aí, para isso, pessoal, a gente vai precisar fazer alguns testes, né? Existem alguns aplicativos e sites que fazem esses jogos online. Vou escrever aqui o nome para vocês. Quem for rato de internet, dá uma pesquisada. Cadê o Davi? Não está hoje aqui? Esses são os joguinhos, né? E o WordWall, que foi o que eu usei com vocês para fazer aquele exercício. O Kahoot são aplicativos, são sites que você pode fazer jogos interativos ao mesmo tempo. E seria interessante para a gente fazer essas gincanas. Podem ser feitas de outras formas também. Temos aí os debates em segundo ponto, né? Eu acho que isso é interessantíssimo. Quando eu vi no início o pessoal falar em palestra é o que eu já estou fazendo aqui praticamente com vocês, falando mais do que vocês, né? Tem que chegar o momento que vocês vão falar mais. Então, os debates precisam que vocês se preparem para falar sobre isso, sobre o assunto. Precisa ler o assunto antes, precisa se organizar para isso. Eu acho que a gente pode fazer e depois começar a pensar. Podemos colocar no YouTube, né, no canal do YouTube, depois isso, para fazer uma live pelo YouTube, seria interessante também. Vamos lá. Temos aí apresentação de vídeos, né, slides, trabalhos em grupo. Há uma ferramenta aqui do Google Meet que dá para dividir a gente por grupo. Correções de exercício a gente vai fazer aqui daqui a pouquinho, tá?
E aqui ficou as mensagens, sugestões, né? Experiência nova, gostei bastante. Os elogios, muito obrigado pelos elogios. Eu evito ficar falando muito, porque às vezes pode querer que a gente gosta de elogio, mas pode parecer puxar saquinho mais vezes, né? A situação do chat, então, vamos evitar a falação à toa no chat, isso é um ponto importante. Os áudios, as críticas construtivas, mais objetivo. Aí aqui tem o pessoal que não participou, olha aqui, o pessoal que está com a internet ruim, é a maior quantidade, não sabia que aconteceria. Então, a gente, hoje, de novo, eu mandei no e-mail para vocês, desculpas porque a gente não cumpriu o nosso horário, porque essa formação, ontem mandaram a mensagem 9 horas da noite, para a gente realizar. Poxa, estava com uma coisa marcada, ia fazer o que estava fazendo no cartaz da reunião, e aí mandam isso aí, né? Então, a gente precisa marcar um horário que não vá mudar, né? Eu espero que fique definido isso para a próxima semana, e a gente volte, porque agora nós estamos com 37, a gente teve 61 na semana passada. Por que caiu essa quantidade, né? E os colegas que não participaram também disseram que jogos e gincanas é o maior interesse, correção de exercícios são essenciais. A minha sugestão é mais aulas presenciais ou mesmo agora nas aulas virtuais. A escola poderia ver divisões de casas, sim, ao gosto dos jovens, porém as casas não teriam divididas em turmas e sim por seleção. Elas continuariam as mesmas, só que diferentes casas. Interessante essa ideia. Quem deu essa ideia, eu vou olhar lá na planilha depois, mas se quiser depois mandar uma mensagem para mim, falando sobre, ou se quiser abrir no chat, pode abrir também, tá? Tá, tem quem gosta de jogos tipo LoL, né? Eu vi aqui um site que trabalha tipo salas de aula virtuais ambientados no LoL, né? Classcraft. Deem uma olhada nisso aí, se vocês conhecerem bem, vocês me dizem como é que funciona o Classcraft. Tá ok aí, pessoal, até o momento essa fala? Então, podemos passar para a discussão dos exercícios. Alguém quer falar alguma coisa sobre a avaliação da aula, porque a gente já está extrapolando o nosso tempo aqui. E aí, demorar muito tempo fica chato. Posso passar para a correção dos exercícios? Sim. Se ninguém fala nada contrário, eu continuo. Pode ir. Eu pergunto a vocês primeiramente, todos que estão aqui já fizeram os exercícios? Eu Tem não gente que está aqui. Se for aquele do Eu já fiz. Quem é que não fez ainda? Eu não fiz, professor. Quem é a Julie? Julie, então é até sexta-feira, né? Tá. Sexta-feira. Gente, Até sexta-feira. Então eu vou maneirar aqui nas respostas, tá? Senão a Julie vai Mas saber. qual atividade, professor? As duas atividades postadas na Google Sala de Aula são aqueles dois jogos. O relacionar e o verdadeiro ou falso. São aquelas duas. É até Eu ainda sexta-feira. consegui errar. Pois é. Eu pergunto a vocês, quem já respondeu, qual foi a maior dificuldade de vocês, hein? Acho que nenhuma. Acho que o tempo. Tempo para executar? Em qual dos exercícios ficou o tempo curto? Acho que a minha única dificuldade foi ter agilidade para encaixar os negócios certos lá, para dizer se era verdadeiro ou fácil. Acho que foi a lerdeza. Verdadeiro ou falso. É a lerdeza, no caso. Segundo... Para entender a situação. Um de cada vez, por favor, coloque no chat ou levante sua mão, que eu boto na ordem aí. Geraldo Davi falou, quem é o outro? Estava falando? Luciano? Eu acho que era o segundo exercício que estava com tempo mais acima. Acima ou curto? Curto. Muito alto ou pouco tempo? Curto. Curto, né? Eu posso mudar isso. E é interessante um ponto de um dos jogos lá, se você demorar a responder, você às vezes consegue responder mais, né? Porque vai repetir aquela sentença e a pontuação dá maior. Então, no jogo, se eu não me engano, no jogo do verdadeiro ou falso, a pontuação geral fica maior, né? Para quem demora. E aí, independente dos acertos. Vocês entenderam como é que eu estou fazendo a correção dele?
Vocês entenderam como é que eu estou fazendo a correção dele? Eu não tô entendendo. Não está entendendo o que não está entendendo? Tu não está entendendo como é feita a correção dele? É. Claro, tu não fizeste o exercício ainda, claro que tu não vais entender, né? Pense o seguinte, o jogo está passando aí, né? Tá transmitindo o jogo para vocês aí? Humor. Sim. Tá passando aí, né? Esse é o verdadeiro ou falso, e você tem que marcar se essa sentença é verdadeira ou se ela é falsa. É importante analisar, pessoal. Vocês estudaram isso aqui ao longo dos anos. Isso aqui é introdutório da educação física escolar. É algo que a gente já falou lá quando eu dei aula para vocês na 8ª série. Eu tenho certeza que o professor Cássio falou isso quando esteve com vocês. Então é importante, é assunto que volta, porque é o básico da educação física escolar. Isso aqui é o principal que vocês têm que saber, né? Será que a dança não faz parte do estudo da cultura corporal do movimento? Lembra lá, cultura corporal do movimento é igual o quê, hein? A gente estudou isso na 8ª série. Significa o quê? Eu posso chamar de quê? Na escola. Hein? Não é educação física escolar a cultura corporal do movimento? Nome oficial dela? Vocês lembram disso na 8ª série? Teve uma prova. Eu fiz uma prova com vocês que essa questão caiu lá e vocês responderam. Não lembro. Então, lembrar. Quando eu falo em educação física escolar, eu estou falando de cultura corporal do movimento. Vocês vão lembrar. O que é cultura? Vocês já discutiram. Resumidamente, o que a gente pode chamar de cultura? Bora, Não alguém sei. fala. Eu vou escolher alguém. Gaia, fala pra gente aí o que é cultura. Que é cultura? Isso. Ai, pra mim, cultura é tipo aquilo que fala, vamos supor, a cidade, um estado. O estado tem cultura, aquelas são as características daquele estado, entendeu? Assim como o Rio de Janeiro tem outra cultura, Amazonas, e assim vai. Certo. Isso é o conjunto de costumes, tradições, práticas. Então, se ela é cultura e ela é corporal. Arthur, quando eu estou falando de corporal, eu estou falando de quê, Arthur? Arthur foi o mais rápido em responder. Vamos ver se ele consegue me responder agora os porquês. Acorda, Arthur? Ele não tava, sei lá, ele tava andando na rua, diz. Tá andando, né? Tá. Quem quer responder sobre o corporal? É o corporal, né? Do corpo. São Obviamente, você como uma filha de professora de educação física, né? Não vai esquecer. O Arthur até saiu, porque eu perguntei para ele. Justamente, cultura corporal, né? Se é do corpo. Os costumes do corpo. E para completar o movimento é óbvio, né? Em movimento. Então, quando eu estudo a educação física escolar, eu estou estudando a cultura corporal do movimento. E essas sentenças aqui que apareceram, né, que eu vou mostrar de novo para vocês, é preciso pensar de novo. Opa, não está compartilhando, né? Deixa eu compartilhar aqui. Apresentar a guia. Lutas não devem ser ensinadas na educação física escolar? É verdade ou mentira isso, pessoal? É mentira. Mentira. Eu sei que há uma preocupação sobre a segurança das pessoas, né? Mas vocês sabem que ela faz parte do conteúdo da educação física escolar. É claro que pode ter uma dúvida, e aí é que eu vou chegar lá. Eu não vou mais falar um pouco assim sobre muito exercício, porque tem gente que ainda não respondeu, né? Senão aí vai ficar muito fácil. Mas vamos olhar aqui, basicamente, os resultados gerais desse exercício. Resultado para a cultura corporal, para o verdadeiro ou falso. Olha como é que aparece para mim aqui, aparece o ranking geral de vocês, e aparece quem respondeu mais rápido, qual foi a média de pontuação, 12, né? De 70 alunos responderam. Nesse caso, eu diria que deve ter um pouquinho menos de 70, porque às vezes o cara faz mais de uma vez. Não esqueçam de colocar a série de vocês, o nome completo, ou pelo menos o sobrenome, né? A Maria Eduarda Veríssimo, do primeiro 2, né, está aqui com a pontuação máxima, e aqui coloca
a maioria respondeu correto, né? Tanto que essa barra azul está em cima, ó. Então a pontuação está alta, que a maioria está sabendo responder. Aparece o resultado geral, isso acho que esse ranking aqui aparece para vocês, não aparece? E aqui muitos esqueceram de Parece. porque depois eu vou lançar isso lá para a Google Sala de Aula. Aparece o correto e o incorreto de cada um. Então, eu não vou dar aqui as respostas, senão a gente vai acabar se perdendo para quem não respondeu ainda, certo? Algumas questões eu vou trabalhar em cima. Vou olhar aqui basicamente o que será que foi o pessoal respondeu mais incorreto aqui. A dança não faz parte do estudo da cultura corporal do movimento. Foi justamente aquilo lá. Ela faz parte, pessoal. Ela deve ser ensinada, deve ser discutida, deve ser praticada na escola. Eu sei que às vezes é difícil, né? Eu que sou um cara, gosto de dançar, mas não sou um as da dança. O professor Cássio, ele estava muito mais à frente de mim na situação relativa a conseguir executar movimentos de dança, né? A professora Luciana Gorgonha conseguiria falar muito bem, mas eu posso discutir com vocês aspectos da dança, que é isso que a gente vai precisar pensar. Por que se ensina a dança? Oi, Davi. K-pop, pô. K-pop, né? Por que o K-pop pode ser ensinado e discutido? Pode ser. Por que a gente pode pensar? Por que o K-pop se transformou numa manifestação de dança assim tão forte mundialmente, né? As pessoas não sabem que se fala ali, basicamente, eu vou dizer assim com tanto de preconceito, mas o inglês, né? A gente aprende mais nas escolas, é ensinado, mas no Brasil coreano, quais são os locais que se estuda coreano? E as pessoas nem sabem o que está sendo falado ali na música do K-pop, a maioria, mas estão dançando. O ritmo, né? Valoriza a estética da vestimenta, das pessoas que dançam K-pop. Então, aquilo tudo ali é interessante. Eu posso estudar isso e pensar qual é a relação que vai existir. O K-pop hoje, eu entendo como talvez lá para o pessoal da Coreia o cara falar, esse K-pop é igual o J-pop, né, do Japão. Será que tem diferença? Quais são as diferenças? Será que falam sobre coisas diferentes, se comportam de forma diferente? Mas é muito interessante que ela domina ali uma área da Ásia e se transportou para o resto do mundo, não é? Por quê? Por que será que aconteceu isso? O que as pessoas viram de tão interessante? Alguém? Quem gosta de K-pop aí, diz por que se interessa. Lohana, por que o K-pop é tão interessante para o pessoal jovem agora? Alô? Bora, o pessoal do primeiro 2. Lohana? Oi. O que tu acha? Por que o K-pop é interessante para os jovens de hoje? Porque o Jimmy tem tanquinho, pô. Quando um Acho fala, que o é outro mais fica calado, por favor. por causa da cultura, né? O público-alvo deles é mais os jovens e também por causa da dança. E a dança, tu que gostas muito de dançar, o que te atrai no K-pop como movimento de dança? Eu acho as coreografias legais e ao mesmo tempo a gente pode aproveitar isso para uma forma de fazer exercício, sabe? Agora, como a gente está em casa, não pode fazer muita coisa, é bom arranjar um tempo assim para dançar e, sabe, para não ficar parado. Claro. E vocês marcaram algum dia em que vocês mudou até minha câmera, acionou aqui a câmera antiga. Vocês marcaram algum dia para dançar online com os colegas de vocês, algum dia assim? Não. Brincaram disso? Não? Não. Tipo, ou brincar num jogo de videogame desses, né, que tem dança, tipo Just Dance e tal, outros jogos que devem ter. Vocês fazem isso? Não. Não faz? Alguém joga, alguém brinca disso? Eu tenho. Tem. Eu costumava jogar. A gente podia marcar, né, para fazer uma gameplay. Sim, sim. Eu aceito. Oi, Yuri. Fala, Yuri. Posso até ajudar. Não, eu jogava de vez em quando, era só isso mesmo. Pois então olha só, você pensar, lá da Coreia, aqui o pessoal em Manaus, né, uma cidade da Amazônia, dançando uma música lá,
coreana, sem entender muito bem o que se fala, mas que atrai o movimento e você utiliza um outro equipamento para fazer aqueles movimentos e virtualmente. Então, são costumes que a gente está vendo e influenciados, permeados pela tecnologia, né? O Alan falou aqui a globalização, a gente está passando por isso. Umas pessoas vão dizer que é ruim, outras podem dizer que é bom. A globalização, ela tem essa ideia de fazer uma cultura mundial. O problema o que pode ocorrer é que se percam os costumes mais locais, né? Esse é um dos problemas que pode ocorrer com a globalização. Eu acho que interessante que a gente se manifeste como raça humana, né? Mas seria também que a gente não consiga perder nossos costumes, né? Na nossa alimentação, coisas que são nossas aqui, mas a gente come muita coisa que não é daqui, não é costume. A gente já, de certa forma, aprendeu com o pessoal de longe, comer hambúrguer, né? Olha, é uma cultura mundial. A pizza é uma coisa mundial, a comida japonesa, o sushi, né? O macarrão, outro dia, estudando alguma coisa, fui ver, o macarrão vem de onde? Vocês sabem de onde vem o macarrão? Itália, eu acho. Fala-se, né, que a cultura de massas é italiana, só que ela não surge na Itália, ela surge, se eu não me engano, na China. O tal de Marco Polo, o navegador, foi para lá, descobriu o macarrão, levou para a Itália, que ele era italiano, e aí a Itália ficou com a fama, né, de fazer o macarrão, a massa melhor. Então, são questões que vão mudando, porque houve essa globalização há muito tempo atrás, né? Qual é o primeiro fator para começar esse processo de globalização? São as navegações. O cara sair lá da Europa e chegar aqui na América do Sul, né? Falar que nos descobriu aqui. As pessoas já viviam aqui, elas, claro, descoberta do Brasil. Na verdade, encontrou um território, né? Começou a se relacionar com essas pessoas, e aí veio a colonização, muitas vezes mudando os costumes, né? Por que a gente usa tanta roupa hoje? Eu acho uma coisa interessante do home office, eu gosto. Posso trabalhar aqui só de pijama, pô. Boto uma blusa e trabalho tranquilo. É uma das coisas interessantes desse momento. É uma cultura que está se desenvolvendo agora, né? O cara vem para a live só com uma camisa, na parte de baixo está usando só o pijama mesmo. É cultura que está se desenvolvendo. Vocês, jovens, quanto mais jovem é a pessoa, ela está sendo influenciada muito pela pandemia. Então, está desenvolvendo uma nova cultura agora. Se eu não me engano, está sendo chamado de geração C, e essa cultura vai influenciar no corpo também, no movimento nosso. Então, é importante lembrar, se você está muito parado em casa, buscar alguma coisa para fazer, né? Vamos lá, então os resultados gerais são esses aqui. Eu acho que vocês não tiveram muitos problemas nesse exercício, mas o outro exercício foi um pouquinho mais difícil, tem 2 pontos de maior dificuldade para a maioria. Eu pergunto aqui de alguns, qual vocês acham que foi mais difícil de responder? Porque eu não sei se vocês conseguem acessar o gabarito do negócio. Conseguem acessar? O Eu gabarito acho que dos não, pelo resultados? menos eu não vi. Só o resultado geral, o ranking, né? Certo. Tá, o que vocês acham que vocês erraram em grande quantidade? Você chegou a errar alguma coisa? Tá compartilhando a minha tela aqui? Agora tá. Olha, a Maria Eduarda, além de cantora, ela passou o Arthur aqui no mais rápido a responder os exercícios. Caraca. Então, 65, né? Olha aqui, aí as questões, ele já muda alguma coisa, né? A gente pode ver aqui que tem algumas que foram muito mais erradas, né? Eu pergunto a vocês, a principal que eu vou lançar para a gente não é perder essa situação relativa a quem não respondeu ainda, e aí eu vou fazer um vídeo explicativo disso aqui e postar lá no canal do YouTube. Queimada Por que o pessoal marcou queimada? Ou o que vocês marcaram como queimada, hein, pessoal? Brincadeira, jogo, sei lá. Brincadeira, jogo, a Esther falou. Alguém Acho marcou? que eu marquei em esporte.
Eu marquei Esporte. esporte também. Fernanda marcou esporte. Ai, essa aí, se falar com a tua mãe, ela vai ficar estressada Também contigo. marca esporte também. Nem lembro, ó. Olha só, pessoal, ponto importante, eu vou falar aqui para vocês. Podem existir interpretações sobre, mas a gente já discutiu isso e foi questão que nós discutimos lá na 8ª série também. Existem 2 características fundamentais para definir um esporte, para a gente colocar ele assim de forma prática. Eu sei que o esporte hoje ele tem um significado muito amplo, então é difícil, é isso o esporte, ele é muitas coisas, mas para organizar o termo e o conceito de esporte, resolveu-se utilizar 2 características principais para definir ele. Quais são essas 2 características? A gente estudou isso na 8ª série. Bora. Geraldo, Davi, lembra aí. Tô tentando. Rian não tá na live. Maxwell tá aqui, Maxwell? Davi não lembra nem que comeu ontem. Eita. Eu tô, Marcelo, professor, mas eu nem lembro se eu fiz do 8º ano. Fez Nem sim. que eu tomei café hoje. Surgiram ano passado, não entendi, Mário, o que você quer dizer. 2 características principais, pessoal. E que, inclusive, uma delas faz ela ser diferente da queimada. E que, Eu lembro que você falou, mas não tô lembrando o que foi. pensem no Handball. seguinte. Fala, Luciano. Handball. Handball é um esporte, né? A gente vai chamar de esporte. O que ele tem diferente da queimada, hein, pessoal? Entrou na escola ano passado. Vou Pensa o pesquisar. seguinte, Ei, professor. vamos lá, podem pesquisar aí. Maré Novato. Tá. Dê uma pesquisada aí rápida enquanto eu falo. E eu vou pensando aqui. Quando vocês vão jogar queimada, o jogo acontece de forma tranquila ou tem muita discussão? Muita Mas, né? discussão. Mas normalmente é Discussão. Todo mundo Discussão. A maioria diz que tem discussão. Muita discussão. Vontade de Por quebrar que a cara do... tem X1 às vezes no meio do Por grupo que lá. tem muita discussão no jogo de queimada? Porque é uma brincadeira. Pra ganhar, Porque é uma brincadeira, mas qual é o Competitividade. qual é o motivo? Um de cada vez, por favor. Um de Porque cada é uma vez. competição. Porque é uma competição, já Competitividade. começou a chegar no resultado aí. É competitividade, né? Então vocês já começaram a lembrar, é uma competição, mas é uma competição e diferente do futebol que a gente vê na televisão, o que está um pouco diferente dessa queimada? Qual é o principal motivo de discussão na queimada? É porque não tem regras. E sempre que acontece alguma coisa de errado, então sempre vai vir outro time e dizer que não faz parte do jogo. Então gera muito Isso ali. Caralho! Isso lembrou muito. Eita. Vamos lá. As Não regras. entendi nada. Minha nossa. Onde A Alice estudava falou de que regra em por queimada, causa- em futebol, basquete, essas coisas. Deixa o professor falar aí, mano. Beleza, gostei da contribuição. A Alice matou, vocês falaram várias coisas relacionadas. O principal motivo é a regra. Pois é, né? Pode usar o botão de levantar a mão, né? A queimada, por ser um jogo principalmente entendido como um jogo de rua, ele é jogado de uma forma num local e no outro pode ser de outro jeito. Não vale o cabelo. Vale o cabelo. Pegou no pé, não vale. Para mim, vale. Né? Segurou o lançamento do outro, tu morre. Não morre. O morto pode matar no início ou não pode nunca. Pegou na camisa. Pegou na camisa, não vale. Então, são várias discussões muito grandes, porque não há uma padronização de regras. Ao contrário, quando a gente pensa nos esportes, vamos pensar aí na FIFA, que é a mais conhecida federação esportiva do mundo, Federação de Futebol. Ela padronizou as regras de futebol mais rica, né? Porque o futebol é o esporte mais que desenvolve mais dinheiro do mundo. Pode competir um pouquinho ali com os esportes americanos, né? As ligas americanas. Mas vamos pensar. Essas regras elas foram padronizadas. Eles disseram, vamos definir um conjunto de regras para a gente seguir aqui. E todo mundo basicamente sabe que no futebol não pode se utilizar a mão, né? É uma coisa padronizada. Claro que tem discussão, ainda mais agora com o VAR, mas a discussão é diferente.
Então, as principais características para a definição dos esportes vão ser regras padronizadas. E o que não acontece muito com a queimada, porque não há uma federação, uma organização que resolveu fazer isso e implementar isso ao redor do mundo. Mas é possível fazer uma competição, um evento de queimada? É possível. E que entra aí também o outro item, né, do esporte, é a competitividade. Vocês falaram, tem competição e tem regra padronizada. Um jogo, por exemplo, o garrafão. Por que vocês disseram, a maioria, que o garrafão é um jogo e a queimada disseram que é um esporte? Qual é a diferença entre o garrafão e a queimada? O garrafão também é jogo. É um jogo. Mas algumas pessoas, a maioria disse que era jogo, mas teve uma grande parte de pessoas que disse que a queimada era um esporte. Não é? Então, o garrafão, o barra-bandeira, são jogos tradicionais de rua. E aí eles poderiam ser, vamos pensar, um outro patamar de organização, poderiam ser tidos como um esporte. Como eu já mostrei para vocês, eu me lembro bem, mostrar um vídeo para vocês da queimada sendo jogada nos Estados Unidos, com o nome de dodgeball. Vocês lembram, o tacobol, né, o bets, né? São jogos de rua, jogos tradicionais. O Alan falou aí muito bem no chat. Dodgeball, tacobol, a gente joga. Tem um local que bateu para longe, acabou, aí o cara vai voltando e batendo, ou tocou na garrafa, termina. Não, as regras não são assim tão claras. Esse é o ponto principal. Então, é preciso definir algumas coisas para você entender. Claro, o ponto importante para essas definições, pessoal, não é muito bem saber o que é esporte, o que é jogo, o que é dança. Mas o ponto principal, que é a segunda parte que a gente vai chegar depois que a gente sair desse exercício, é entender por que a gente utiliza essas práticas. Para que eu uso isso aí? A gente vai já terminar, Fernanda. Vamos já ir caminhando para o encerramento. Bota aí na carga e a gente vai terminar. Por que a gente pratica a queimada? Vocês vão dizer, para me divertir, outros para ganhar, né? Não é isso? São os motivos? Tem outros motivos para jogar queimada? Porque eu quero acertar os outros. Às vezes o cara tá com raiva e quer aproveitar para acertar o colega, né? Então, você acaba entendendo. Mas essas características, elas às vezes elas vão ter relação com um conjunto de práticas, tipo, pratico essa atividade por lazer, que é para me divertir, né? Pratico por profissão, para ganhar dinheiro, pratico para melhorar minha saúde, minha condição física. São diferenças relativas ao porquê eu pratico. Isso é mais importante de saber do que classificar. A primeira etapa é classificar, que era justamente para a gente refletir sobre isso aqui, e depois a gente voltar a pensar no porquê, né? Por que, por exemplo, a maioria aqui, que eu acho que o maior quantidade de erros foi colocar a esgrima, né? O que é esgrima? Vocês fizeram ano passado, eu lembro bem, quando a gente teve aula presencial, as espadas de jornal com o professor Cássio. E vocês brincaram um pouquinho sobre aquilo ali. A esgrima é o quê? É uma luta, é um esporte? Ou ela é os dois? É um esporte. Eu diria que ela é os dois, né? Mas ela é uma luta, serve para dar porrada. É luta. O esporte olímpico também. É um Se esporte fosse jogo, eu já olímpico, tinha furado o olho de alguém. Não é um jogo, né? Mas e aí a gente vai entrar, porque pode entrar para uma outra classificação. Fala, Alice. Assim, na esgrima eu considero os dois, como o senhor falou, né? Porque tanto agora é um esporte, quanto também é uma luta. Porque na época passada, as pessoas lutavam muito com esgrima, tipo na época de Napoleão, certo? Era uma forma de defesa, né? Um combate. Então, pensa o seguinte, as lutas, a gente vai depois entrar para uma outra classificação, que se é importante vocês saberem, é interessante conhecer, mas não pode definir o entendimento de vocês, porque a definição precisa entender o porquê que você pratica. Por quê? Quando eu for jogar isso aqui, eu preciso entender que não é para só ganhar,
É para eu participar. Eu vou jogar, fazer um futebol, uma pelada de rua, em que eu vou jogar com meninas, garotos, crianças. Eu, adulto, vou jogar com um menino de 8 anos, vou ter mais força que ele, e eu vou chegar lá dando carrinho no garoto de 8 anos. Eu preciso entender, eu estou jogando isso aqui porque vale grana, né? Ou porque eu estou para me divertir por lazer, para me relacionar com as pessoas. São esses pontos. Então, a esgrima, no nosso exercício, ela é uma luta. Se a gente poderia ir para um outro classificação, que eu diria, a esgrima, assim como o jiu-jitsu, o judô, pode ser um esporte de combate. E aí eu diria que ele é um esporte. Mas é um tipo de... As lutas são os esportes de combate. Eu sei que para vocês pode ser confuso, mas eu diria que vocês não se preocupassem com o resultado agora, porque a maioria foi muito bem nos exercícios. O melhor é depois entender os porquês. E, por exemplo, a gente pode entrar na discussão sobre os esportes eletrônicos. Eu acho que esse vai ser o tema de um debate nosso, hein, pessoal? O que vocês acham? A gente fazer um debate sobre jogos eletrônicos. Aquela propaganda da ESPN. Não é, já ouviram? É esporte. Não é. Já viram essa propaganda? Eu acho uma boa, professor. Eu acho uma boa também, professor. Podemos pensar isso. Então, pessoal, eu acho que o ponto é esse, é entender essa classificação, mas mais por que eu vou fazer. Esse é o próximo ponto. Quer falar ainda, Alice? Está com o braço levantado? Não? Beleza. Pessoal, vamos encerrar. A gente já está com mais de 1 hora de encontro. Eu acho que foi bom. Agora a gente já está caindo para 26 pessoas. Esse é um ponto. A gente precisa definir início e final, data e horário, para que isso não se perca e as pessoas consigam cumprir, assistir até o final da atividade. Alguém quer perguntar, quer sugerir alguma coisa, quer falar alguma coisa? Não? Então eu vou agradecer a presença de vocês e vou marcar de novo para quarta-feira que vem, naquele mesmo horário que a gente tinha, que era 15h30, que nós tivemos mais pessoas aqui. Beleza. Eu espero que não exista uma nova mudança da escola. Eu espero que... Tamo junto, professor. Que informem antes e a gente não perca, né, o nosso compromisso. Ok? Quer falar, Jordana? Tá levantando a mão? Não? Então, obrigado. Boa noite para vocês. Alô, top, professor. Valeu. Vamos Boa conversando, noite, professor. convençam os outros colegas que não participaram a virem também, para a gente ver se a gente aumenta o nosso recorde para 61. Beleza. Ok, pessoal? Até mais. Um abraço. Tchau. Falou, galera. Tamo junto. Tchau, Falou, família. profe. Alô, rebaixado. Falou. E, pô, vai que toma. Ignorância. Professor, só vai tirar foto. Que ignorância.